denúncia já está praticamente finalizada e pronta para ser apresentada. Gonet indicou também que a denúncia deve mirar, em um primeiro momento, a acusação de que Bolsonaro teria liderado a organização criminosa que, supostamente, tentou dar um golpe de Estado do país. As investigações sobre supostos desvios de joias e fraude em cartões de vacina ficariam para um segundo momento. Também se... Vocês sabiam, eu vi na Bela Megali do Globo hoje, que o apelido da Janja nos corredores do Planalto é JJ, só que ninguém ousa chamar a Janja de JJ. E por que JJ? Será que é porque Janja tem 2 J's ou o que significa JJ? Não faço a menor ideia. Porque é o seguinte, na coluna Bela Megali ela fala, ninguém ousa chamar a Janja pelas iniciais. Se são iniciais, não pode ser JJ de Janja. É Janja alguma coisa, com J. Segundo a Bela Megali, que são iniciais. Pode ser é jeca, JJ. jumenta, não sei. Não, jeca eu vou me filiar ao PT. Chega. Janja Girimum, porque é com G, mas vamos falar que seja. Deve ser isso. É verdade, você falou Sassá, eu lembrei do JJ. Mas saiu às 13h28 na coluna Bela Megali do Globo. E se saiu no Globo, é verdade, vocês sabem. E eu falei do Olavo também, porque eu fiquei lembrando muito dele com essa situação da USAID e da Fundação Open Society. Quando esse negócio começou a ficar escancarado, não é porque, você veja, você fica em dúvida. Você fica em dúvida. Aí quando escancara é tarde demais. É tarde demais, é o que está acontecendo, a gente está recebendo injeções disso. Então, quando esvaziaram democracia, genocídio, humanidade, a gente está vendo o que a gente viu. Agora, você veja, né, mais afronta ao Código Penal. De acordo com a Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, o PGR, Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, deve apresentar a denúncia contra Jair Bolsonaro antes do Carnaval. Eu estou ouvindo isso desde o ano passado. Antes de junho, antes de julho, antes de agosto, antes do Dia das Crianças, antes do Nossa Senhora Aparecida, antes do Natal, antes do Dia de Reis, agora antes do Carnaval. Ele sinalizou, como é que o Paulo Gonet sinalizou? Ele sinalizou. Como é que o Paulo Gonet sinalizou? Ele fez assim? Igual aqueles moços de avião. Ele fez assim, sinalizou? Sinalizou a diversos interlocutores nesta semana que a denúncia já está praticamente finalizada e pronta para ser apresentada. Gonet indicou também que a denúncia deve mirar, em um primeiro momento, a acusação de que Bolsonaro teria liderado a organização criminosa que, supostamente, tentou dar um golpe de Estado do país. As investigações sobre supostos desvios de joias e fraude em cartões de vacina ficariam para um segundo momento. Também, segundo Mônica Bergamo, a denúncia de Gonet deve ser dura, com o enquadramento de Bolsonaro em diversos crimes. Bom, você veja aí, né? É um país em que o indivíduo está abaixo dos grupos de interesse. Está abaixo dos grupos de interesse. Porque o mesmo Paulo Gonet, que está fazendo isso com Bolsonaro, sabendo que ele não está... Pode tirar a ilustra, eu já lembro uma matéria. Sabendo que não há crime sem lei anterior que o defina, porque o Paulo Gonet enterrou a carreira de jurista. Deve ter feito um convite para ele, né? Muito tentador para ele ceder e fazer a mesma coisa. Enquanto que, no caso do Clezão, volta ao caso do Clezão, o indivíduo não vale nada. Porque no caso do Clezão, sabe o que ele disse nos autos, o Paulo Gonet, professor? Sabe, Ana Paula? Não. Ele disse o seguinte: não houve investigação para afirmar que Alexandre de Moraes cometeu abuso de autoridade. Isso porque a acusação que eu protocolei, ela falava sobre um inciso muito específico da lei de abuso de autoridade, que era a não observação do prazo razoável. Então eu juntei o calendário do processo. Eu falei, olha, ele passou 300 dias ignorando até que ele morreu. 300 dias é um prazo razoável? Ele não só ignorou,
Precisa de investigação. Precisa de investigação para saber que um dia vem após o outro? Precisa? Alguém precisa de investigação para ver que um dia vem após o outro? Precisa de investigação? Por exemplo, se fosse o caso de uma prisão lícita do Daniel Silveira, o Paulo Gonet ia falar, olha, ministro, está errado, você não viu, você não checou devidamente, ele apresentou atestado médico, ele está no direito dele de procurar um atestado médico, você não poderia ter tomado iniciativas para suspender, porque você não é o dono desse tipo de ação, né? Você está fazendo tudo, esponte próprio, tudo sem ser provocado, você que provoca situações. No caso do Clezão, bastava o Gonet analisar que um dia vem após o outro. Mas o Gonet ignorou o Toffoli. Então não vou dizer nem ignorou, porque já é ignorante. Então eu falar que o ignorante ignorou, para mim é um plenário, é uma redundância. E os outros 9 ministros, porque o Alexandre de Moraes não votou, porque ele estava impedido, né? Aí ele impedido. Aí o Gonet vai fazer uma denúncia para um juiz impedido. Você está tudo errado, tudo errado. Nós somos tratados como lixo, é pura perseguição política. E eles não têm como voltar. Eles vão ter que continuar tratando... Mas vão voltar para onde? Pois eles já tiveram no inferno antes? Mas sabe qual é o detalhe? Já tiveram no inferno antes? E mesmo se estivesse em estado, Satanás, que não é burro, deixaria? Você deixaria se fosse Satanás? Eu vou fazer a mesma pergunta. Você acha que o Maduro tem como ceder o poder para a oposição? Não, óbvio que não. Como. Não tem como. Preso. Não, e detalhe, a única coisa que pode fazer, por exemplo, vamos pegar o Maduro e fazer a comparação. A única coisa que pode pegar o Maduro é se ele receber proteção política e for morar em Moscou. Que é o que pode ocorrer. Ou ele vai para Pequim, é o que pode ocorrer. É a única coisa, porque se ele perder o poder lá, o que ocorre é a mesma coisa que aconteceu com o Gaddafi. Quem quer deixar os trópicos? Quem quer deixar os trópicos? É o que aconteceu com o Gaddafi, é o que aconteceu com Saddam Hussein, porque a turba ensandecida por razão, olha que coisa, a turba enlouquecida por razão. Por que por razão? Porque chegou um momento que é a dialética do senhor do escravo. Quando o escravo percebe que ele já perdeu tudo e ele está perdendo a sua vida, ele diz, eu vou perder minha vida de qualquer jeito, então eu vou até o fim. Essa é a razão pela qual eles não têm como recuar. Eles estão numa situação que eles vão dobrar e dobrar a aposta. A minha pergunta, essa é a grande pergunta que eu sempre faço. Onde nós vamos? Porque certamente nós seremos pegos. Certamente nós seremos pegos. Aí virá e terá que surgir lideranças, em especial na sociedade civil. Essa é a razão pela qual eu sempre olho para aqueles que são os grandes poderosos da riqueza brasileira. Eu não falo nem de industrial nem de banqueiro, porque isso aí está pouco se lixando. Pode acontecer o que quer acontecer. A minha preocupação é com aqueles que geram o PIB brasileiro. Esses que deveriam ser os líderes sociais, que deveriam dizer, chegou o limite. Ponto. A partir de agora, não mais. Pois é. E vai vir essa denúncia. Será que vem mesmo ou ele só está enrolando? Porque também é uma coisa que já deveria ter acabado, né? Eles estão tentando ali fazer um pega, estica e puxa, tá enrolando cada hora para daqui a pouco. Vamos lembrar, doutora, só para lembrar que agora, na quarta-feira que vem, dia 19, vai ter o famoso jantar na casa do presidente Supremo Barroso. Jantar que teve também o convite ao Paulo Gonet. Será que eles vão debater esse relatório lá? Bem lembrar, porque o Sérgio Moro, em que pese o Sérgio Moro também não merecer nenhum respeito a essa altura do campeonato, não merece. O Sérgio Moro, um dos fatos pelos quais se anularam todas as condenações de Lula foi a suspeição do Moro. O Moro não era um juiz imparcial, porque ele mantinha um relacionamento com os membros do Ministério Público. E o Paulo Gonet, ele é o chefe do Ministério Público da União. Como é que ele vai jantar na casa do Barroso, com o Alexandre de Moraes? Aí não é mais, tá vendo? É perseguição política. Doutora. Olha, independente da questão do Moro, como você colocou aí, que se merece ou se não merece respeito, gente, o fato é que aqueles crimes aconteceram, eles foram provados, foram julgados em várias instâncias. Então, independente da conduta do Moro aqui ou ali, eu coloco isso até de lado. Nós tivemos pessoas que usurparam do dinheiro público no Brasil em quantidades inimagináveis, nos roubaram e estão aí soltas, livre, leve, soltas e sem problema algum. Então, assim,
nós estamos vivendo no inferno. Agora, o que eu quero dizer para o público, para a nossa audiência, é o seguinte: quando a gente está no inferno, a gente só tem uma saída: continuar andando, continuar caminhando. O capeta não é porque uma se a opção. gente ficar parado, a gente fica no inferno. Exatamente. Bom, eu vou pegar uma palavra que o professor Marcelo Suano falou agora há pouco, né, sobre a esperança que ele tem no futuro dos políticos, das novas lideranças. Até respondendo aqui as pessoas que estão no chat, algumas pessoas estão perguntando quem é esse vereador. Eu não sou vereador em São Paulo, eu sou vereador em Curitiba, mas da direita, do PL. Mas eu acredito que hoje os políticos da direita vivem apagando incêndio. E nós estamos no meio da Amazônia pegando fogo. Esse é o cenário do Brasil. O Brasil todo está com uma Amazônia pegando fogo e os políticos da direita são meia dúzia de bombeiros tentando apagar isso com uma bombinha de spray. Infelizmente, nós somos minoria em todas as casas legislativas, apesar de termos crescido muito em relação aos anos anteriores. A direita no Brasil hoje, eu acredito que... Pode falar que é minoria? Tem 90 cadeiras. Tem 90, mas que mais em tem 513. Exato, né? dá para você obstruir. De qualquer forma, hoje ainda é muito difícil a gente lutar, principalmente porque para lutar com o Supremo Tribunal Federal, nós precisamos do Senado, né? E não necessariamente da Câmara dos Deputados. Então eu só vou encerrar aqui, né, essa fala colocando o acessório que todo brasileiro deveria usar, porque hoje é isso que nós somos hoje na política. Nós somos feitos de palhaços e não conseguimos, na verdade, né? O nariz de palhaço. A gente vê aquilo que mais ou menos isso, né? Porque é exatamente isso hoje que nós, como políticos, nos sentimos. Eu, na própria Câmara de Vereadores, lá, onde cresceu bastante o número de vereadores de direita, como nunca na história de Curitiba, mas ainda assim nós somos apenas 1/3 aproximadamente da Câmara. Então, e é por isso que eles estão dobrando a aposta, porque eles estão vendo que está crescendo. Se eles não dobrarem a aposta agora, não dobram mais. E aí, como uma experiência, eu que sempre fui comunicador na área de política, um analista, e hoje eu estou dentro do sistema, falando dessa forma, né? Quando você está lá dentro, você vê que a dificuldade é muito fácil estar aqui falando ou dando opinião sobre o que o deputado ou o que o senador de direita está fazendo ou está deixando de fazer, e você entender que você está lá sob pressão de um grupo muito mais forte que você e que muitas vezes certas pautas ssão inegociáveis, né? A máquina não permite. A máquina mortífera. Se não fosse um fato mesmo de eu poder estar cometendo algum ato que eu pudesse ser prejudicado dentro da Câmara, eu iria com esse nariz lá todos os dias também, né? Porque assim que a gente vão te dar quebra de decoro. Quebra de decoro. Você pode levar o bate-cum. Bate-cum, eu falei cum. Você pode usar a camisa do MST na Câmara dos Vereadores. Exatamente, agora, é uma vergonha. Uma vereadora essa semana foi com a camisa do MST. Você, palhaço. Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente. Porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir. Segundo C é comentar. O terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio. Não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens. Você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir
o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.